quer ficar sem cliente no seu restaurante, né? Então faz isso aqui, se liga. Pega uma luzinha. Aí pede pra alguém, ó, pegar uma batata. Pega a batata. Primeiro. Segundo, vai pegar um hambúrguer. Pegar isso aqui. Vira o celular. Filma de baixo pra cima, ó. Se afasta. Igual quando você vê um entregador de panfleto. Vai encarnar o DJ e vai rodar no scratchzinho. É pedir pra alguém. É o garfo. 1, 2, 3 e vai. Isso, levantando. Quer estourar de venda? Me chama, me chama. Pra você que fica perguntando qual é a luzinha que eu uso, você que tá interessado, vai pedir o link pra mim aqui, ó.